Zico nunca chutou uma bola de futebol como um homem comum faz, porque a verdade é que a bola simplesmente se rendia à vontade de um deus que caminhava entre nós no gramado do Maracanã. É impossível negar o que os nossos olhos viram por décadas, não é, Milton? Você sabe que o Flamengo é a maior força da natureza neste planeta. Você sente que o manto sagrado pesa muito mais que qualquer outra camisa do mundo. E você entende perfeitamente que o Rio de Janeiro simplesmente para quando o rubro-negro entra em campo. São 3 verdades absolutas que nenhum ser humano lúcido ousaria questionar. Exato, Roberta. Mas o que a nação ainda não percebeu é que existe uma engrenagem oculta, um detalhe guardado nas dobras do tempo, que explica por que a nossa camisa 10 se tornou um altar sagrado. Hoje, você vai descobrir o segredo por trás do milagre de 1981. Algo que vai muito além de qualquer treinamento exaustivo ou talento natural. Existe um pacto silencioso que foi selado entre o galinho de Quintino e o concreto do Maracanã. Mas antes de revelarmos essa conexão transcendente, eu preciso saber se você faz parte da elite intelectual e emocional da nação. Se você sente a pulsação do mais querido correndo forte nas suas veias, inscreva-se agora e curta este vídeo. Ao fazer isso, você não está apenas seguindo um canal de esportes, você está assinando seu compromisso eterno com a linhagem da glória que o nosso Deus Supremo fundou. Faça isso agora e prepare sua mente para o que virá. Milton, quando falamos de Arthur Antunes Coimbra, falamos de uma perfeição que chega a ser insuportável para os nossos súditos. Como pode um único homem carregar as esperanças e os sonhos de 40 milhões de almas e nunca vacilar diante do destino? Sinta agora o peso dessa responsabilidade. Imagine o silêncio absoluto de 100 mil pessoas no Maracanã no exato momento em que ele ajeitava a bola para uma cobrança de falta. Você vai perceber que naquele instante, o tempo simplesmente parava de correr. Não era apenas técnica, Roberta. Era um comando espiritual. Zico moldou a história do Flamengo com o suor de quem sabia que a derrota era um insulto pessoal à nação. Ele transformou o sofrimento das décadas anteriores na maior explosão de alegria que o futebol mundial já testemunhou. Imagine o silêncio de morte que ele impunia aos adversários antes de aniquilá-los com um passe que ninguém mais via. E veja bem o que aconteceu em 1981. O mundo inteiro olhava para Tóquio e enxergava o Liverpool como uma máquina de guerra imbatível. Mas para Zico, aqueles ingleses eram apenas meros figurantes esperando pela bênção do rei. Milton, a forma como ele desmantelou aquela defesa europeia não foi futebol. Foi uma aula de soberba justificada. Um massacre coreografado onde ele ditava o ritmo de cada batida de coração no estádio. Foi a manifestação da mística do manto em seu estado mais puro e bruto, Roberta. Cada toque, cada visão de jogo do galinho era um lembrete daquela promessa que mencionamos. Ele tinha um pacto com o destino. Mas a caminhada de um Deus também conhece o Vale das Sombras. A dor profunda visitou o nosso altar. Lembre-se do ano de 1985. Sinta a agonia daquela entrada criminosa que tentou arrancar o nosso maestro dos gramados. O silêncio que caiu sobre a Gávea naquele dia era ensurdecedor. Parecia que o coração pulsante do Flamengo tinha parado de bater para sempre. Foi um momento de desespero coletivo, Milton. Ver o maior de todos saindo de maca, com o rosto retorcido de dor, foi como ver o próprio sol se apagar em pleno meio-dia. Mas é exatamente na dor que a raça rubro-negra se agiganta e se torna invencível. A recuperação de Zico não foi um processo médico, foi um rito de passagem místico. Ele voltou não apenas para jogar bola, mas para provar que nem mesmo o metal maldoso de uma chuteira inimiga poderia ferir uma divindade protegida pela nação. Você percebe como a narrativa dele alterna entre o divino e o humano com uma intensidade brutal. Ele sangrou por nós, para que pudéssemos sorrir novamente. E por falar em participar dessa história, eu quero que você pare tudo o que está fazendo por um segundo. Escreva aqui nos comentários agora mesmo. Qual é a imagem mais sagrada que você guarda do Zico na sua memória? É o gol de falta por cima da barreira? É o passe magistral para o Nunes em Tóquio? Ou é a imagem dele levantando a taça do mundo sob o céu do Japão? Comente agora.
pois a sua energia e as suas lembranças alimentam a mística deste canal. Milton, voltando ao mistério que envolve a precisão dele, você disse que a física deixava de existir quando ele estava em campo. Isso me faz pensar naquelas sessões de treinamento lendárias. Ele ficava horas e horas, muito tempo depois de todos os outros jogadores terem ido para o chuveiro, chutando bolas em pneus pendurados nos ângulos das traves. Isso era apenas obsessão profissional ou era o cumprimento de um ritual sagrado de perfeição? É a engenharia da atenção absoluta, Roberta. Zico sabia que para ser o Deus Supremo do altar, ele não tinha o direito de errar. O Flamengo não aceita o erro. O mais querido exige a excelência total, e ele entregou isso em cada centímetro de grama que pisou. Imagine agora o som da bola batendo na rede lateral, aquele estalo seco, enquanto o goleiro adversário ficava estático, transformado em uma estátua de sal diante da fúria divina. Ele não apenas chutava a bola com o pé, ele projetava a vontade concentrada de milhões de torcedores para dentro do gol. Era uma telequinesia futebolística. E essa vontade poderosa atravessou gerações, Milton. Mesmo os jovens que nunca o viram jogar ao vivo sentem a presença dele em cada corredor da Gávea e em cada setor do Maracanã. É uma herança genética que define o que é ser Flamengo hoje. Nós não somos apenas um clube de futebol, somos uma religião de massas, e Zico é o nosso profeta maior, o ponto de origem de toda a nossa grandeza moderna. Mas como essa mística se conecta com aquele segredo que prometemos revelar? Estamos chegando ao ponto de ebulição, Roberta. Mas antes, sinta novamente o contraste da nossa história. Veja a glória de 1987. Aquela foi a resposta definitiva aos críticos, a prova de que o trono nunca esteve vago e nunca estará. Enquanto os rivais tentavam diminuir o brilho do Mengão com burocracias e papéis, Zico respondia no campo, com a maestria de quem domina as leis do tempo e do espaço. O Flamengo de Zico era uma orquestra perfeita, onde ele era um maestro soberano e o público era um coro celestial de vozes roucas de paixão. É fascinante como a figura dele anula qualquer tentativa de discussão. Diante da magnitude de Zico, os súditos das outras torcidas se calam. Não existe debate real sobre quem foi o maior jogador em solo brasileiro depois da era Pelé. A discussão termina no exato momento em que o nome de Arthur Antunes Coimbra é pronunciado. É um axioma da vida brasileira. E agora, nação rubro-negra, preparem o coração. Chegamos ao momento da revelação final. O segredo que prometemos no início deste vídeo, a razão científica e espiritual pela qual Zico parecia ter um pacto com o Maracanã e com a própria física. A verdade que poucos têm coragem de aceitar é que Zico nunca jogou para si mesmo ou por uma carreira individual. O ritual que ele realizava antes de cada grande final, o segredo da sua precisão sobre-humana, era a despersonalização absoluta. No túnel de acesso ao gramado do Maracanã, o homem Arthur deixava de existir. Explique isso melhor para nós, Milton. É uma ideia que arrepia a pele. Você vai perceber que a partir do momento em que ele vestia o manto sagrado número 10, o sistema nervoso de Zico se conectava diretamente ao inconsciente coletivo da nação. A precisão que desafiava a gravidade vinha do fato de que ele não sentia a pressão externa, pois naquele momento ele era a própria pressão. Ele não precisava olhar para o gol para saber onde ele estava. Ele sentia a localização exata das traves através da frequência vibratória do grito da torcida. O segredo de Zico era a simbiose total. Ele foi o primeiro humano na história a conseguir canalizar a energia bioelétrica de milhões de cérebros em um único movimento de tornozelo. Isso explica porque, mesmo com os joelhos sacrificados e cheios de cicatrizes, ele ainda conseguia realizar milagres que a medicina não explica. A alma dele estava fora do corpo físico. Ela estava espalhada pelas arquibancadas de cimento, flutuando sobre a massa rubro-negra. A catarse de ver Zico jogar era, na verdade, a própria nação vendo a si mesma atingir o estado de perfeição divina por alguns segundos. Exatamente. A revelação final é que Zico é a prova física de que o Flamengo não é um clube, mas uma entidade espiritual que se manifesta na Terra.
Ele não foi apenas um atleta de elite com números impressionantes. Ele foi o avatar escolhido pelos deuses do futebol para mostrar ao mundo que, sob a proteção do manto sagrado, o impossível é apenas uma sugestão irrelevante. Ele selou um pacto de excelência eterna que hoje habita em cada jogador que ousa vestir essa camisa. A mística não se aposentou com ele. Ela foi codificada no DNA de cada tijolo da Gávea através da sua passagem. Que revelação profunda e necessária, Milton. Isso muda completamente a forma como devemos olhar para cada lance da nossa história. Não era apenas esporte, era uma missa campal. Era o sagrado se manifestando no plano terreno do gramado. E agora você tem uma escolha decisiva diante de você, torcedor. Você pode fechar este vídeo e continuar sendo um seguidor comum, que enxerga apenas gols e estatísticas frias. Ou você pode se inscrever agora, curtir e compartilhar este conteúdo para se tornar um verdadeiro iniciado na mística rubro-negra. Entenda de uma vez por todas. Ser Flamengo é aceitar que vivemos sobre a sombra protetora e gloriosa do nosso Deus Supremo do altar. Não guarde essa bênção e esse conhecimento apenas para você. A verdade sobre a nossa mística precisa ser propagada para todos os cantos do mundo. Envie este vídeo agora para aquele amigo que ainda não compreendeu a magnitude real do que aconteceu naqueles anos de ouro. Mostre a ele por que o nosso altar tem um dono absoluto e incontestável. O tempo da ignorância acabou para você. A era da consciência rubro-negra plena começou agora. Nós somos a nação, nós somos a glória encarnada e nós temos o rei ao nosso lado para todo sempre. Saudações rubro-negras. Até a nossa próxima jornada épica pela nossa história sagrada. SRN.